Se um dia você chegar à conclusão que o seu casamento está pronto, que você não tem mais nada a aprender, então provavelmente você está regredindo no seu relacionamento. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês são os verbos que são usados aqui. Você percebe que o Senhor utiliza 3 verbos. Deixará, pai e mãe, unir-se-á a sua mulher e serão 2 numa só carne. Então, em primeiro lugar, deixar. Deixar pai e mãe. Nós temos aqui incluído o princípio do desprendimento. Casamento, portanto, envolve a disposição para desprender-se. Envolve, sim, aquela vontade de estar junto. Se não há vontade de estar junto, não há para que haver casamento. Envolve, sem dúvida, um propósito especial e específico de constituir família. Isso tudo está incluído no verbo deixar. Mas ele não para por aí. Ele diz unir-se-á. Esse verbo é tão forte, mas tão forte no original, que ele tem o sentido de grudar, apegar-se, aderir-se. Sabe as irmãs que dizem que o marido é meio grudento? Tipo eu, assim, que sou bem grudento? Né? Está dentro da Bíblia, irmã. É para apegar-se à sua mulher. Tem que grudar mesmo. Está dentro da palavra de Deus. Este é o princípio. Ou seja, é a vontade, o prazer em conviver, em estar junto, a disposição de conviver junto, vontade de compartilhar, propósito de permanecer juntos. Unir-se-á a sua mulher. Mas aí você observa que ele diz, e serão 2 numa só carne. Eu escolhi o texto de Mateus porque ele é o único em que nós temos esta preposição junto ao numeral. Numa só carne. Eles não serão 2, uma só carne. Nos outros textos o Senhor Jesus reporta assim. Aqui ele reporta, serão 2 numa só carne. Então, estes serão nos dá a ideia de que é algo que irá acontecer. E é isso que eu quero destacar com você. O casamento, ele não vem pronto. Ele não está pronto. Nem os nossos amados aqui que têm mais de 40 anos de casamento, não está pronto o casamento. Se um dia você chegar à conclusão que o seu casamento está pronto, que você não tem mais nada a aprender, então provavelmente você está regredindo no seu relacionamento. Nós sempre temos algo a aprender. Sempre teremos algo a crescer. Quando você formalizou, assinou o contrato, o casamento, emitiu a certidão, você formalizou a união, você não concluiu a união. A união será construída ao longo da vida, com renúncias, com sacrifício, com perdão, com doação, com entrega, com reconciliação, muitas vezes. O casamento não vem pronto, ele é construído ao longo da vida. E perceba que o Senhor Jesus, ele nos mostra que nesta construção há riscos envolvidos. Olha o que ele diz. Portanto, o que Deus ajuntou, quem ajuntou? Deus. Não separe o homem. Então há um risco sim de haver uma separação. Há um risco de haver uma ruptura. Há um risco de haver um ruído, há um risco de haver um prejuízo. É contra isso que os 2 precisam estar constantemente lutando. O casamento não está pronto nunca. Você tem que estar sempre protegendo, sempre construindo, sempre plantando, sempre regando, sempre cultivando. Nós não podemos perder isso de vista, amados. Casamento precisa ser preservado, cultivado, construído. Então, meu propósito para conversar com os irmãos hoje era justamente nós enfocarmos nos inimigos do casamento. Porque há inimigos a esta mulher. Assim como uma construção pode ser inviabilizada por prejuízos na obra, pode ser inviabilizada por ser construída fora do projeto, e o projeto é de Deus. Pode ser inviabilizada por ser construída com materiais inadequados. E os materiais e os recursos
também vem dos princípios da palavra de Deus. Um casamento também pode ser inviabilizado se for mal construído, se for deixado, for negligenciado. E, infelizmente, há inimigos neste processo. Por isso o Senhor Jesus diz: o que Deus ajuntou, não separe o homem. Há adversários neste processo. Eu comecei a separar alguns inimigos para meditar com os irmãos. Comecei em 7, tentei, vai ficar muito grande, reduz para 5. No fim, cheguei decidi falar só de 3. Vamos ver se eu consigo falar de 3, pelo menos, os principais inimigos do casamento. Para que você, no dia a dia com a sua esposa, no dia a dia com o seu esposo, você esteja atento e atenta. Isso é um inimigo do casamento. Eu preciso cuidar, eu preciso estar atento nesse aspecto também. Porque é minha intenção e desejo preservar, cultivar, construir o meu casamento. Amém? Quantos têm esse propósito? Amém. Amém. Então vamos ver alguns inimigos do casamento. Primeiro inimigo do casamento, um inimigo sutil, mas terrível. Ele se chama egoísmo. Egoísmo é um inimigo mortal do casamento. Porque o Senhor Jesus disse: serão 2 numa só carne. Então agora, a partir do momento em que você teve um entendimento correto do que é o casamento, não existe mais o que é o meu e o que é o dela. Só é meu se for dela, porque aí será nosso. E se não for nosso, deixa de ser o meu. Não existe mais aquela história de que tudo que é teu é meu e tudo que é meu. Não. Tudo agora é nosso. A conta é nossa, o salário é nosso, a carteira é nossa, as conquistas são nossas, os prejuízos são nossos, os problemas são nossos. É tudo nosso. A partir de agora, não tem mais o meu e o teu. Antes, você dizia assim: eu quero fazer. Agora você diz assim: amor, eu quero que nós façamos. Aprenda a conjugar o verbo. Não é mais eu quero fazer agora. Agora eu quero que nós façamos. Antes era assim, ó. Não, eu vou agir assim. Agora é: amor, eu penso que nós devamos agir assim. Mudou. Não é mais eu agora. Não tem mais meu nem teu. É tudo nosso. Antes era: eu vou em tal lugar. Agora nós vamos. E se nós não formos, então eu não vou. Porque se nós não formos, então eu também não posso ir. Porque eu não sou mais eu. Agora nós somos um. É uma nova entidade o casamento. Antes, eu pretendo conquistar, eu quero comprar tal coisa. Agora, eu penso que nós deveríamos caminhar nessa direção. E se nós perdermos isso, irmãos, nós estamos dando espaço para o egoísmo. Aí você começa a conviver com uma pessoa, mas cada um tem a sua vida, cada um tem os seus projetos, cada um tem os seus propósitos, cada um tem os seus interesses. Isso não é casamento. Porque casamento é 2 numa só carne. Você entendeu a ideia? Por isso o egoísmo é um inimigo sutil, mas ele é terrível para o casamento. Toda vez que você agir unilateralmente, você está afrontando o princípio básico do casamento, que é 2 numa só carne. Esse é o princípio básico do casamento. Você não tem mais o direito de agir unilateralmente. Você perdeu isso agora. Você devia ter pensado antes, mas agora já é tarde demais. Quando você disse sim, você disse sim para toda a vida. Então, a partir de agora, não é mais você, é vocês. Não é mais o meu sonho, é o nosso sonho. E se não for o nosso sonho, então não é mais meu sonho.
Não é mais o meu projeto, é o nosso projeto. E se não for nosso, então você vai ter que orar para que Jesus coloque no coração dela ou dele o projeto. Porque senão não poderá ser seu. Se ele não acompanhar, não aquecer, não acompanhar você. Porque agora não há mais eu, só há nós. Isto de acordo com a palavra de Deus. Quando você abraçou a vida a dois, você abraçou o pacote inteiro. Olha o que Pedro diz na sua epístola. Primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, versículo 7 da palavra de Deus, eu gosto bastante desse versículo. Ele fala assim, igualmente vós, maridos, coabitai com ela quem? A esposa, né? Coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Olha que coisa forte, amados. Nem mesmo o pecado impede que Deus ouve a oração, porque Ele ouve para ver se você vai se arrepender ou não. Agora, se você não trata a sua esposa dignamente, se você age unilateralmente, as suas orações deixam de ser ouvidas. É como se Deus dissesse, se você não se acerta nem com a sua esposa, e isso naturalmente se aplica à mulher também, então ninguém vai falar comigo. Primeiro você acerta com ela, porque para mim, eu não olho para vocês e vejo dois. Eu olho para vocês e vejo uma só carne. Meu Deus. Então o egoísmo, ele precisa ser banido, extinguido, extirpado da nossa vida. Para que o próprio casamento triunfe de acordo com o propósito de Deus. Eu sei que na prática é muito mais difícil do que na teoria. Porque a família é um ambiente desafiador, por natureza. É ali onde nós estamos mais à vontade, é ali onde nós temos a maior liberdade, é ali onde a gente fala sem filtro. Agora, isso não nos dá direito algum de ferir. O amor nunca fere. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não suspeita mal. O pastor já leu aqui para nós. Se você ama de verdade, e eu creio que ama, tanto que está aqui, então você não tem direito de ferir. O temperamento de uma pessoa não é desculpa para que ela venha ferir o seu cônjuge. Não há direito de ferir no amor. Não há direito para você ferir. Olha o que Efésios 4:29 vai nos dizer. Efésios 4:29, o apóstolo diz o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que o ouvem. Então, tome cuidado, seja generoso, seja cuidadoso, pense na coletividade. Pense que não é mais eu e você, agora somos nós. E como sendo nós, temos que dar o melhor tratamento possível ao nosso cônjuge. Seja o esposo para a esposa para o esposo. Tire da mente aquela ideia de que não merece. Misericórdia não é dar amor para quem merece. Misericórdia, como a Bíblia nos ensina, é miserável, deplorável, indigno, córdia, coração. É pegar aquele que é indigno, que é miserável, e trazer ele e pôr no coração. Não se trata de merecimento, se trata de doação voluntária por amor. É isso que nós precisamos aprender. É isso que nós precisamos praticar. Precisamos ser e viver como dois, mas uma só carne. Amém? Amados, o segundo inimigo do casamento que eu gostaria de falar com vocês se chama desequilíbrio financeiro. Bom, o irmão Ale trouxe hoje aqui só os casais, né? Estamos bem à vontade, só entre nós. A gente pode tratar de uns temas mais espinhosos, assim, sem problema, fica tudo em família. Você sabia que
Os gabinetes pastorais, foi feito um levantamento pelo Instituto Deste no Brasil, e apenas 16% dos problemas relatados nos gabinetes pastorais são de ordem espiritual. Os outros 84% são de origem emocional ou financeira. Os problemas financeiros, os desajustes financeiros são uma das maiores causas de problemas nos matrimônios. Nós não podemos negligenciar isso. Eu sei que nossa igreja pentecostal clássica tem uma certa resistência para falar sobre o assunto dinheiro, por causa dos nossos testemunhos que muitos neopentecostais têm dado por aí afora. Só que a Bíblia Sagrada fala fartamente sobre isso. Nós não podemos deixar de tratar esse assunto, principalmente sabendo que este é um dos maiores desafios nas famílias. Por exemplo, no ano de 2016, o IBGE fez um levantamento e chegou à conclusão que 1 a cada 3 casamentos no Brasil acabaram em divórcio. Você já imaginou isso? 30% dos casamentos desfeitos. Aí foram investigar as causas. As causas de tanto divórcio. 1/3 desses divórcios eram por problemas financeiros. Então, o desequilíbrio financeiro é um problema sério, amados, nas famílias. É uma das principais causas das porfias, das desavenças, dos desconfortos, das brigas, das discussões no lar. Desequilíbrio financeiro. E a palavra de Deus nos dá todo o tratamento correto que nós precisamos aplicar na nossa vida. É só nós termos humildade suficiente para ler e aplicar os seus princípios. Veja, por exemplo, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 11. Um versículo bíblico, que é quase como um tratado para nós, nesse assunto de gestão financeira do lar. Olha o que ele diz. Procureis viver quietos, tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado. Olha que riqueza de conteúdo nós temos aqui. Em primeiro lugar, procureis viver quietos. O que significa isso? Significa, antes de mais nada, que o objetivo da gestão financeira à luz da Bíblia é satisfação de necessidades e conquista de uma vida confortável. Ponto. E aqui que a teologia da prosperidade erra. Deus não tem o propósito de te fazer rico. Pelo contrário, ele diz que os que querem ser ricos caem em tentações nocivas e no laço do diabo. Mas o objetivo da gestão financeira à luz da Bíblia é você viver confortavelmente e ter suas necessidades supridas. Simples assim. A Bíblia nos diz isso. Agora eu lhe pergunto para você. Qual o problema dos casais? Qual o problema das famílias? Tanto problema com isso. O salário não dá, irmão. O salário não é suficiente. Será que o salário não é suficiente? Ou você está vivendo um estilo de vida que não é compatível com o salário que você recebe? Ao invés de querer ajustar o seu salário ao seu padrão de vida, ajuste o seu padrão de vida ao seu salário. Porque se Deus te deu o seu salário na quantia que é, seja pouco ou muito, Ele deu conforme a tua capacidade. E é este que você tem que administrar. E se você for fiel neste pouco, sobre o muito Ele te colocará. Mas você precisa administrar este que está na sua mão. Veja o que a Bíblia diz. Provérbios capítulo 30, versículo 8, a palavra de Deus, o sábio diz assim: afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa, não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada.
Nem precisa tradução, né? Nós vamos ver mais um, lá no Novo Testamento, 1 Timóteo 6, 7 a 9. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele, tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos. Estejamos com isso contentes. Satisfação de necessidades. Conquista de uma vida confortável. Esse é o propósito da gestão financeira bíblica. Vamos ver alguns exemplos, um exemplo prático. Imagine comigo, por exemplo, tá? Sua previsão de que despesas de longo prazo não devem ultrapassar pelo menos 30% de um orçamento doméstico. Se você for fazer um financiamento num banco, o banco vai verificar, por exemplo, se você já compromete 30% da sua renda. Se ele se compromete, ele já não te dá um financiamento. Então, 30% do orçamento doméstico é o requisito básico para despesas de longo prazo. Vamos ver um exemplo de uma situação hipotética. Tá? Uma situação hipotética. Tem alguém aqui que tenha Sandero? Tem um carro Sandero? Tem aqui. Eu trouxe um exemplo de um Sandero. Não sabia que tinha. Não é para vocês, tá? Mas vamos lá. Vou pegar um exemplo de uma família que tem um Sandero. Não é a família dos amados aqui, tá? Então, eles têm, essa família hipotética, tá? Tem um orçamento doméstico no valor de R$4.000. Vamos dizer que o marido ganha 2.200 e a esposa ganha 1.800. Então, o dinheiro da família, do casal, é R$4.000, certo? E eles compraram, então, um Sandero. O Sandero que eles compraram é um Sandero Stepway. Esse de vocês? Meu Deus, mas ele é 2014. Não? Também não é o deles. Então, o Sandero deste casal, ele vale 41.900. Como é que eles fizeram essa compra? Como todo brasileiro. Simples, financiaram. Então, eles deram uma entrada de R$5.000, tá? E parcelaram em suaves prestações de 60 meses. Tá? Uma taxinha bem básica de R$1,28 ao mês. Tá bom? Tá valendo? Tá baratinho? Tá? Vamos ver então. Quanto é que ficou a prestação? Lembra que tem uma entrada de R$5.000. E eles fizeram em prestações de 60 vezes de 913. Eles ganham 4.913. Todos estão conseguindo ver meu quadrinho aqui? Então, alguém não está conseguindo ver? Não? 913 com 91. Muito bem. Então, essa é a situação do casal. Eles acham que está dentro do orçamento. Será que está? Eu dei a dica que tem que ser 30% da renda, certo? Então vamos lá. 913 com 91. Esse carro ele anda com o quê? Gasolina, né? Então tem que botar gasolina, tem que botar o custo da gasolina também. Não é só olhar a prestação e achar que está resolvido. Tem que colocar o custo da gasolina. Vamos dizer que eles gastam em média no mês, que esse é um casal que eles conseguem controlar, eles sabem quanto gasto de gasolina. Tem casais que não sabem, tá? Não é o caso de vocês aqui, mas tem casais que não sabem quanto gasto de gasolina por mês, tá? Esses aqui sabem, eles gastam R$316 de gasolina por mês. Além disso, o que tem mais no carro de despesa fixa que não dá para fugir? IPVA. Seguro? Bom, seguro dá até para negligenciar, né? Vai na fé não paga o seguro. Mas o IPVA não dá para fugir. Então vamos lá. O IPVA desse carro aqui, por isso que eu peguei um exemplo, né? Eu tinha que pesquisar tudo, né? O IPVA desse aqui está 887,70. Mas não dá para deixar para dezembro ser aquele Deus nos acuda. Tem que reservar um dinheirinho todos os meses para pagar o IPVA. Toda família faz isso, né? Deveria fazer. Então eles reservam todos os meses R$ 73,98 para pagar o IPVA no final do ano. Com isso, o carro dá uma despesa fixa por mês de
se eu consigo colocar aqui. 1.303,89. Olha que eu fui generoso. Quanto é que dá isso aqui? Dá pouco mais de 32%. Passou ou não passou? Passou. Tem que um exemplo simples, um carro popular, não é nenhuma coisa absurda, não é valores aqui astronômicos, mas me digam, essa família está dentro do orçamento que Deus deu para eles? Simples assim. Agora vocês façam a conta em casa. Esse é um exemplo prático, simples, que mostra que se nós não administrarmos bem os recursos que Deus nos deu, a gente pode estar numa situação que vai ter consequência depois. Aí não é o orçamento, não é o dinheiro que está faltando aqui, irmãos. O que está faltando é que eles têm um carro que eles não têm condições de pagar. Simples assim. Hoje eles não têm. Então poderiam pegar um carro mais barato, se fosse o caso, para poder se adequar ao seu orçamento. Você entendeu a ideia? Amém. Então, isso eu só falei no seguinte princípio: procureis viver quietos. Agora vamos para o segundo. E tratar dos vossos próprios negócios. Então, o que significa esse segundo princípio? Significa que você precisa fazer a boa mordomia dos recursos que Deus pôs na sua mão. É isso. Faça a boa gestão, a boa mordomia. Olha o que diz a Bíblia, Atos capítulo 20, versículo 34, da palavra do Senhor. O apóstolo diz assim: vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Ele está dizendo, eu trabalhei para o que eu precisava e eu não senti falta de nada. É isso que ele está falando. Olha o que diz Isaías 55, 2. O profeta diz o seguinte: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Qual é a forma correta, adequada de fazer a gestão dos seus recursos? Fazer uma gestão equilibrada, sensata, correta e que honra a Deus. Eu não conheço outra senão você estabelecer previamente o seu orçamento. Bota assim, salário, percentual e valor. Vamos pegar um exemplo aqui. Uma família, cujo salário, vou subir um pouquinho aqui na família lá do Sandeiro, que não é os irmãos aqui. Vamos subir um pouquinho o percentual. Vamos colocar aqui para 4.300. Para arredondar os cálculos aqui. Se você tem um salário menor, só vai ter que diminuir os percentuais. Se tem maior, aumenta proporcionalmente. Primeira despesa que você tira do salário, qual é a despesa mais importante do mês? Água e luz e dízimo. Alguns dizem água e luz, outros dizem dízimo, né? Como? Do lar. Ah, sim, mas é do orçamento doméstico, né? Tá, do orçamento doméstico. Então, dízimo. É do Senhor, né? É o princípio básico de devolver ao Senhor o que é do Senhor. Não sou antidízimo, não. O dízimo não é só do Antigo Testamento. Jesus diz, vocês devem fazer essas coisas e não desprezeis aquelas. Então, Jesus recomendou, sim, a prática do dízimo. Quanto era o dízimo nesse casal aqui? Olha aí, gente boa de conta essa. Vamos lá. 430. Aí tem dois grupos de despesas. Despesas de curto prazo e despesas de longo prazo. Tá? Vou colocar aqui. Vocês me permitem só reduzir assim, ó, despesas de curto prazo. Despesas de longo prazo.
E aí depois tem mais 2 grupos aqui que é preciso definir. Quais são eles? Investimento. Uma família decente vai guardar alguma coisa para uma eventualidade. Então, investimento e gastos livres. O que é isso? Gastar como quiser. Sim, também tem que desfrutar a vida. O profeta não disse aqui, você vai comer da gordura? Você tem que reservar um valor também para desfrutar das coisas boas da vida. Não é só regra. Tem um lado bom quando você administra bem o seu dinheiro. Quais são os percentuais? Diz que não precisa mudar, é 10 mesmo, faltou só 90. Despesas de longo prazo, qual o percentual máximo recomendado? 30%, muito bem. Então, 30% aqui. Está sobrando bastante. De curto prazo, 35%. Investimento, mínimo, 5%. Olha que coisa, bem pouquinho, 5%. E gastos livres, 20%. Já pensou? 20% é gastos livres. Desde que você administre o resto, né? Não dá para gastar os 20% e depois ver se vai sobrar para os gastos de curto e longo prazo. Tem que ser na ordem correta. Então vamos lá. Despesas de curto prazo. Então, esta família teria um orçamento para despesas de curto prazo, R$ 1.505. Despesas de longo prazo, né, que seriam os financiamentos, enfim, essa família aqui teria uma cota, uma rubrica de R$ 1.290. Investimento, essa família teria livre para investimento, então, R$ 215. E gastos livres, aí na pizzaria, no passeio, né? Aí na casa da sogra, levar o presente para a tia, para o sobrinho, R$ 860 todos os meses. Para quem ganha 4.300, tá bom ou tá ruim? Hã? Quem acha que tá bom? Quem acha que tá ruim? Tá ruim? Tá pouco? Bom, aí assim, se tá pouco o salário, daí no caso tem que trabalhar mais. Não tem outra. Mas se a pessoa ganha isso, o que ele tem que fazer é se ajustar a isso. Né? Não gastar mais do que isso. Essa é a ideia. Então, será que dá? Olha só, uma família que ganhasse isso, 4.300, teria que gastar, por exemplo, R$ 200 de energia elétrica, R$ 160 de água, R$ 130 de internet, TV e telefone, R$ 780 de rancho mensal, R$ 45 na farmácia, 190 de combustível e estaria fechado dentro dos 1.505. É só um exemplo, né, irmãos? Naturalmente, mas só para vocês verem que é factível, tá? Despesas de longo prazo, aqueles 30%. Essa família aqui teria um financiamento imobiliário de R$ 850 e uma prestação de carro de 440. Quem? Pode falar. Pode comentar aqui e dividir com a turma, sem problema. Né? Ali foi dividido já, ali foi descontado os 11% de INSS. Ah, sim, aqui é o líquido, 4.300 líquido, tá? Não é o bruto, é o líquido. Bem observado. Financiamento veículo 440 fecharia aqui dentro do 1.290. Então, por exemplo, se ele já tem um carro próprio quitado, ele poderia usar os 1.290 para financiar um imóvel melhor. Se ele já tem o carro dele, ele poderia usar os 1.290 para financiar um carro melhor. E estaria dentro do orçamento. Essa é a ideia. Investimento 215 para ele guardar para uma eventualidade. Você não sabe quando vai ter um problema, uma necessidade, quando o carro vai precisar trocar alguma peça. Então, tem sempre uma reservinha. Toda família que é bem administrada tem sempre um dinheirinho separando para uma reservinha para um caso de eventualidade. Faz um investimento, 215. E 860 gasta como quiser. Entrega o cartão de crédito para a esposa e ela se encarrega do resto. Então, desde que seja dentro daquela cota dos 860. Esse é um exemplo, claro, factível. Se você ganha mais, multiplica mais. Se ganha menos, divide por menos. Agora, o que não poderia acontecer aqui é, por exemplo, essas despesas estarem superando
Por exemplo, o amado, abençoado, ele quer ouvir o Premier, ele quer ver a Champions League, ele quer ver a Premier League, e aí ele gasta de televisão só R$400. Então aí as despesas de custo prazo dele já ultrapassou tudo, e ele não tem dinheiro, orçamento, ele não recebe para viver essa vida. Então ele não se ajusta o seu orçamento para essa necessidade. Ou, por exemplo, a abençoada também, todos os meses quer um sapato novo, uma roupa nova, e aí aquilo vai acima do orçamento. Sendo que os gastos deles são os 860 que eles têm para isso. Então, esse é um exemplo básico que dá para fazer de boa gestão dos recursos. Tem mais, ele diz: procureis viver quietos, tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos. Qual o princípio que está implícito aqui? O trabalho é o único meio legítimo de ganhar dinheiro à luz da Bíblia. O trabalho é o único meio legítimo de ganhar dinheiro à luz da Bíblia. Cuidado, irmãos, com essas tentações do ganho fácil. Nós estamos tão cercados disso durante o dia. Nossos dias tem muito isso. Cuidado com essa coisa de pirâmide financeira. Alguém já ouviu falar em Rinode? É uma pirâmide financeira. Alguém já ouviu falar em NITs? Bitcoins? Criptomoedas? São pirâmides financeiras. Prometem ganho fácil, lucro fácil, sem esforço, sem trabalho. No início dá certo, mas depois a bolha estoura e todo mundo leva prejuízo. O trabalho, por favor, pastor. Sei de gente que vendeu a caminhonete para botar na criptomoeda lá e perdeu tudo. Tudo. Enlouqueceu. Isso aí. Por quê? Porque compraram a ideia do ganho fácil. O mercado financeiro muda. Sim, o mercado financeiro tem duas coisas. Vamos ver se dá para nós falar sobre isso. Existe o investimento financeiro que é recomendado, eu quero falar sobre isso um pouquinho. E existe a especulação financeira. Especulação financeira, vou dizer para vocês como bancário crente, não é coisa de crente. Porque não é dinheiro que financia o desenvolvimento. É você, subiu, compro essa, baixou, compra aquela. Isso é especulação financeira, você não está financiando nada, você está atrás de lucro fácil e você vai se enroscar, cedo ou tarde. Então, especulação financeira, diferente de você comprar uma ação porque você acredita naquela empresa, você não tem pressa no dinheiro, você vai investir, a empresa vai pegar o seu dinheiro, vai investir no seu setor produtivo, vai produzir lucro para ela e para você e vai lhe retornar em dividendos, depois você vende e ganha lucro sem problema nenhum. Agora, diferente de você colocar o dinheiro na terça, na quinta, já quer o recurso para investir na outra empresa, isso não é investir. Isso é fazer especulação financeira. Isso é também ganho fácil. Eu sei que muita gente não gosta que eu falo isso, mas é a palavra de Deus. Ganho fácil. Trabalho tem que ser trabalho mesmo. Quando você investe numa empresa, compra ações, você está dando seu dinheiro para que ela trabalhe com o seu dinheiro. Se você deixa da terça para quinta, ela não tem tempo nem de investir o seu dinheiro. É só especulação, é só você estar aproveitando as oscilações do mercado. Tá? O que mais? Lavagem de dinheiro, tem tantas outras formas, né? Aquele amigo que diz, não, eu só preciso que você me empreste a sua conta, eu vou depositar um dinheiro, te dou você quer depositar o dinheiro, bota na sua. Não, me empresta a sua. Por que ele quer a sua conta? Porque ele quer disfarçar a origem do dinheiro. Isso é lavagem de dinheiro, é ganho fácil, não entre nessa, isso é pecado. Mais simples que isso, é pecado. O único jeito de ganhar dinheiro é trabalho legítimo, trabalho com as próprias mãos. Esse é princípio bíblico. Outra coisa, spread bancário. Sabe o que é spread bancário? É a diferença entre os juros que o banco
cobra de mim, que pega o empréstimo, e paga para o irmão Alex, que ele é investidor. Né? Ele paga um jurinho bem baixinho para o irmão, e para mim ele cobra um juro enorme. E aí a gente diz, o banco está lucrando em cima disso, né? Tá, deve estar, mas não é bem isso. Porque ele tem um custo para fazer essa intermediação. Quando o irmão coloca o dinheiro dele no banco, o banco empresta o dinheiro para mim, empresta para outro, para outro, para outro, para outro. E aí, se nós pagar, e ele espera que a gente pague, ele vai devolver o dinheiro para o irmão. Então, ele tem um custo nesse processo. Como é que é esse custo? O custo é composto o seguinte: primeiro, o juro do poupador, tem que pagar para ele. A previsão de inadimplência a gente paga para aqueles que não pagam, é verdade. Tem um custo para isso. Então, ele já prevê que 20% não vão pagar. E aí ele cobra dos outros todos, para ele garantir que ele vai ter como pagar. Além disso, ele tem taxas de compulsório. O Banco Central exige que ele deposite uma parte do dinheiro que ele não use todo. Então, ele cobra esse custo também. Além disso, tem custo operacional, funcionários, agência, né, tecnologia e tudo mais que ele tem que cobrar também. E tem o lucro também. Por isso que a diferença é tão grande. Mas, é claro, que mesmo sendo uma diferença muito grande, muitas vezes é vendido como um benefício. E muitos abraçam essa venda do crédito como se fosse um benefício. Você tem um crédito pré-aprovado aqui. Já ouviu essa conversa? E quantos entram nessa? Não, você tem um crédito aqui liberado para você. Não é trabalho, não é dinheiro que você ganhou. Você está pegando um dinheiro emprestado. Simples assim. Não, mas está aprovado para mim. Claro que está aprovado para você. Mas não é o dinheiro que você trabalhou por ele. Então, às vezes é necessário? Claro que é necessário. Mas que seja a exceção e não a regra. Né? Principalmente quem se aposenta, logo que se aposenta, recebe inúmeras ligações e assédio. Você já tem tantos mil aqui reservado para você. Né? Não é dinheiro, é crédito, é venda de recurso. E essas coisas, irmãos, enredam as famílias, são motivos de discussões, são motivos de aflições depois. E aí, retorna o que a gente falou. A gestão financeira se torna um dos principais problemas de fim das famílias. Quando a gente deveria conversar sobre isso, esclarecer sobre isso, trabalhar sobre isso, enxergar as coisas como são e fazer a administração correta, de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina. Amém? Eu quero trabalhar mais um tema com vocês, mas deixa eu fazer só um exercício aqui, mais um, para mostrar para vocês. Vamos pensar lá na família de novo do Sandeiro. Terceiro exemplo com a família do Sandeiro, tá? O valor do veículo dele, vocês lembram? Olha só, lembraram mesmo, 41.900. 41.900. Vocês lembram que eles fizeram financiamento, né? Eles deram 5 mil de entrada e parcelaram em quantas vezes? 60. Então, se você somar os 5 mil que eles pagaram de entrada, mais as 60 vezes 913 com 91, quanto é que eles pagaram pelo veículo? Eles vão pagar o seguinte: 59 mil, olha que bonito, 59.834 com 60. Dói, né? Nossa, dói, né? Quando coloca assim, aí dói, né? Meu Deus, custou tudo isso, meu carro? Custou tudo isso. Só de juros, irmãos, porque eu já falei do split bancário, vocês acharam que eu estava falando bobagem, né? Que não estava falando nada com nada, mas agora vocês vão ver por quê, né? Do split bancário. Só de juros, 17.934 com 60. Juros. Mas eles estão andando de carro. Também estão gastando gasolina. Mas tem esse prejuízo aqui. Agora eu vou fazer o seguinte. Somou a entrada? Sim, somei a entrada. 17 mil. Agora eu faço o seguinte questionamento para vocês. E se eles resolvessem uma conversa marido e mulher? Amor, a
a gente está precisando do carro, mas vamos esperar um pouquinho mais? Ao invés da gente pagar esse financiamento, vamos investir esse dinheiro. E eu acredito que a gente vai menos tempo que a gente ia levar para pagar. A gente compra à vista e ainda ganha um desconto. Não seria uma opção? Pega o Uber, pega o Visatão, né? Faz um tempo. E depois compra o carro. Qual seria a alternativa para essa família sem entrar em especulação financeira, sem entrar em agiotagem, sem entrar em pirâmide financeira, sem fazer nenhum absurdo? Eles poderiam simplesmente investir na renda fixa, em poupança, tesouro direto, LCI, LCA, investimentos que não tem nada de risco. Investiriam por um período esse valor, exatamente o mesmo valor, R$ 913,91. Olha só, é 41.900 o que eles querem. Eles já têm 5. Eles precisam de 41.900. Se eles investirem 3 anos esse valor, 3 anos, sabe quanto é que eles têm? 33.814 com 67. Sem os juros do poupador. Só dinheiro deles. Ao final de 3 anos, não 5 anos, 960 meses, não. 3 anos. Mas é claro que eles não vão colocar no baixo colchão. Eles vão investir num investimento, no mínimo uma poupança. Então, se for poupança, eu vou deixar aqui o prejuízo, tá? O prejuízo que eles iam ter aqui se eles tivessem pego o financiamento, né? Se eles investissem numa poupança, quanto é que eles iam ganhar de juros no final dos 3 anos? Só de juros da poupança. Então, assim, juros da poupança. 2.442,86. Soma este, com a entrada que eles têm. Já não tem o valor? E ainda sobra. Dá 41.257,53. Eles têm os 41 e ainda tem 257 para eles colocar de gasolina e sair já de tanque cheio com o sandeiro deles, que eles queriam. Só que eles têm que esperar 3 anos. O problema é que tem que esperar os 3 anos. Eles não querem esperar os 3 anos. Mas aí, por causa disso, eles amargam um prejuízo de R$17.000. Se eles investissem em LCI, o juro deles aqui, ao invés de 2.400, seria 2.570,93. E se fosse tesouro direto, seria 13.646,94. Ao final dos 3 anos, eles teriam 42.461, pagariam o sandeiro e ainda sobraria dinheiro. Só se eles tivessem tomado a decisão de esperar. Então dá para fazer, irmãos? Dá para fazer. Só que às vezes a gente tem a tendência de querer as coisas para agora, ou agir por impulso, ou achar que tem uma oportunidade imperdível para fazer, e aí acaba entrando por um caminho já deu meu horário, né? Eu tinha mais um tópico aqui para tratar com vocês. Pode mais 10. Foi mais 10? Então só vou citar um exemplo aqui, não vou trabalhar o terceiro tópico, que seria um outro tema, não dá para nós trabalhar correndo, que é um outro adversário do casamento terrível, que é chamado insatisfação sexual. Mas a gente precisaria de mais uma meia hora para falar disso. Então,